A Bíblia, um minutinho só de pé, abra sua Bíblia. Hoje, com essa chuva, a Carol falou, pastor, misericórdia, eu acho que não vai vir criança. Eu falei, então fica sentada lá, Carol. Diga glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia, você que tem aí a Bíblia Sagrada, no livro de Malaquias, o profeta do Antigo Testamento. Livro de Malaquias. Pode filmar essa parte, tá, Jean? Livro de Malaquias, você que tem a Bíblia Sagrada, eu quero abençoar a vida de todos os irmãos. Quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Vamos lá? Livro do profeta Malaquias, capítulo 3 e versículo de número 6. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus muda? Eu posso mudar. A minha palavra pode mudar. Mas a palavra de Deus é imutável. Então, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí ele diz assim, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, me ensina a ser abençoado. Agora coloque a mão sobre a cabeça e diga: eu serei a própria bênção. Pode se assentar aí. Queridos, muitas pessoas, elas na verdade nem sabem o que significa o dízimo e por isso acabam não sendo dizimistas. E até pensam, eu já dei uma oferta para a casa do Senhor e já está tudo certo. Mas o dízimo, ele é uma primícia a Deus, com uma finalidade. E que finalidade é essa? O mantimento da casa do Senhor. A casa do Senhor, ela precisa de mantimentos, porque diferente de uma empresa, a casa de Deus, ela não tem um produto para vender. Um exemplo, você não vem aqui domingo de manhã na intenção de comprar alguma coisa. Você vem na intenção de adorar a Deus. Você vem na intenção de exaltar ao Senhor. Você não vai vir aqui amanhã porque amanhã tem uma oferta ou tem um produto da promoção. Não, você vai vir aqui amanhã para orar ao Senhor. Na quarta-feira, a mesma coisa. Na quinta-feira e assim por diante. Então, a casa de Deus, para que ela possa se manter as suas portas abertas, a sua luz ligada, ter um pastor à frente para cuidar dela, ela precisa daqueles que amam, seu Delmar, a obra do Senhor, daqueles que amam a casa do Senhor, Rodrigo, porque na casa do Senhor tudo é por amor, amém? Diferente da empresa. Um exemplo, amanhã, se você acordar mais ou menos, você não vai trabalhar talvez com aquela disposição toda. Meu Deus, que alegria tá indo lá. Você pode ser grato pelo trabalho, mas é meio que uma
obrigação que você tem. Quem concorda comigo, levante as mãos. É ou não é, obreira Edelane? Você tem que acordar. Faça chuva, faça sol, você tem que ir lá. Agora, para Deus não. Você veio aqui por amor. Você veio adorar por amor. Você veio exaltar por amor. Então, na casa de Deus, tudo é por amor. Um exemplo, sexta-feira, a obreira Gabriela e a irmã Deni, né? É Deni ou Deni, querida? Veio aqui na sexta-feira, limparam a igreja, limparam meu escritório, limparam a sala das crianças, e eu não pago nada para elas, é tudo por amor, é porque ama a obra de Deus. Então, tudo na casa de Deus é pelo amor. Então, o dízimo é um ato de amor à obra do Senhor. Eu amo a casa de Deus, eu amo a obra do Senhor. Quantas pessoas, talvez você não sabe, mas a minha esposa falou para mim que passou no corredor do trabalho dela e tinha gente, Jean, ela falou assim, tinha uma irmã num cantinho ouvindo a tua pregação, vendo os teus vídeos. Então a gente não tem noção de quanta gente está sendo alcançada através do trabalho que a gente está fazendo aqui nessa igreja local. Tem uma moça lá em Taiwan, lá no Mar da China, ela ouve todas as pregações. Mas como é que a gente faz essas pregações? Através de pessoas que amam a casa de Deus, pessoas que estão contribuindo, Roberto, com o seu dízimo, com a sua oferta. Tem um irmão na igreja e eu vi uma atitude de amor muito grande da parte dele. Nós tínhamos um aluguel desde o ano passado para resolver. E um dia ele veio aqui comigo na oração e ele falou para mim, pastor, pega um boleto esse aluguel em forma de boleto que eu vou pagar. Ele poderia ter comprado um carro novo para ele, ou juntado dinheiro ali. Ele poderia ter feito qualquer coisa com ele. Mas ele optou, obreira Edelane, em amar a casa de Deus, em fazer pela obra do Senhor, para manter a casa do Senhor aberta. E tantos que estão aqui, você poderia comprar uma roupa nova, sim ou não? Poderia levar o seu parente para sair, mas você ama a casa de Deus e você quer que a casa de Deus esteja aberta. Então Deus olha para o povo de Israel e diz assim, olha, você, naquele caso e naquela situação, o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus falou assim, com maldição vocês são amaldiçoados, todos vós que me roubais. Eu recebi uma vez uma pessoa ali no meu escritório, e essa pessoa falou assim, não, pastor, porque o dízimo não é assim e tal. E o incrível, brinquei isso aqui semana passada, todo aquele que ele reclama ou tenta distorcer a respeito do dízimo, ele nunca prospera. Agora, eu fico observando aqueles irmãos, o irmão, ele faz para Deus. Ele pega ali o salário dele, ele tira a 10ª e ele dá para Deus. Que nem o seu Delmar falou, né, seu Delmar? Seu Delmar é um aposentado com cirurgia, mas ele fala lá para os familiares dele, eu dou meu dízimo para Deus, o pastor vai dar conta diante de Deus. E sempre prospera. Deus nunca, Rodrigo, deixa faltar. Então, queridos irmãos, eu quero fazer uma oração agora. O dízimo é um princípio. O dízimo é a 10ª do inteiro. É através do dízimo que a igreja ela fica de portas abertas. E você que me vê e deseja honrar a casa do Senhor através do seu dízimo, eu creio que Deus irá lhe abençoar. Fique de pé. Quantos estão felizes, digam amém. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Queridos, podem, por gentileza, se assentarem, por favor? O esboço da minha pregação está aqui. Glória a Deus. Nós estamos em uma série de pregações sobre a vida de todos os apóstolos. Já pregamos sobre o apóstolo Pedro. Na verdade, começou tudo quando nós pregamos sobre a vida do líder, que foi Jesus. Pregamos sobre a sua humanidade, sobre a sua divindade. Jesus, ele é, como disse Tertuliano, 100% homem, 100% Deus. 100% homem para que pudesse morrer pelos homens e 100% Deus para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito. Pregamos sobre o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus e foi perdoado. Pedro era muito impetuoso. Pregamos sobre o apóstolo André, aquele que levou Pedro até Jesus.
o apóstolo das pequenas coisas. Pregamos sobre a vida do apóstolo Tiago, aquele que, quando passou por Samaria, pediu a Jesus se tinha a permissão de mandar fogo cair do céu. Pregamos sobre o apóstolo João, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E na mesa da última ceia, foi ele quem perguntou a Jesus quem seria o traidor. E Jesus disse que aquele que comesse do bocado molhado, este seria o traidor. Pregamos também sobre o apóstolo Felipe, aquele que cuidava da logística das viagens de Jesus. E hoje nós pregaremos sobre São Bartolomeu ou Natanael. Amém? O apóstolo Natanael, também conhecido como Bartolomeu, e quando a gente se refere a São, é separado apenas. Amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João. Você que tem a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 45. Jean, o cristão, ele em tudo dá graças a Deus, porque a confiança do cristão não está nele mesmo, mas está no Senhor. Pegaram um vídeo meu na internet e botaram em uma página, e eu vi a última vez já tinha dado 11 mil visualizações. E em um dos comentários a pessoa falou assim: Jean, como tu sabe que tu é um eleito de Deus? Aí eu respondi: você quer saber como eu sei ou tenho certeza da minha salvação? E eu disse no comentário: a certeza da minha salvação não repousa em mim mesmo, porque eu merecia o inferno, eu sou um pecador. A certeza da salvação do cristão é quando ele crê que nenhuma das ovelhas de Jesus se perderá. Essa é a certeza do cristão, não nele mesmo, mas em Cristo que morreu no seu lugar. Então a nossa vida como cristão é diferente dos demais, porque a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança está no Senhor. Vamos à leitura da palavra? Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 45, diz assim, ó: Filipe encontrou a Natanael. A quem, meus irmãos? Natanael. E disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Aí ele diz assim, ó: e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há corrupção. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe respondeu Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Aí ele diz assim, ó: pois maiores coisas do que estas verás. Amém? Curve a sua cabeça com a Bíblia aberta e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, olhe para cá. Natanael ou Bartolomeu, ele só nos é conhecido por causa do Evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, ou os evangelhos que têm a mesma mensagem, Natanael não aparece. Quando aparece, na maioria das vezes aparece como Bartolomeu. Natanael Bartolomeu é o nome.
Natanael nos é conhecido porque João escreveu a seu respeito. Natanael, ele era, pelo que entendemos, amigo de Filipe. A Bíblia diz que quando Jesus, ele está passando, João e André, eles seguem a Jesus. João, ele vai, André vai até o seu irmão Pedro e o chama, e ele também passa a seguir Jesus. Exceto que Tiago estivesse junto. Quando Jesus já estava na companhia desses 4 apóstolos, a Bíblia diz que ele vai até Nazaré. E em Nazaré, ele chama Filipe. E Filipe se torna o 5º dos apóstolos, o 5º a seguir o Senhor Jesus. Filipe era amigo de Natanael. Natanael morava em uma cidade muito próxima, chamada Caná da Galileia. Foi em Caná da Galileia que Jesus operou o seu primeiro milagre, quando ele transforma água em vinho. Então, Nazaré era próximo de Caná da Galileia. Filipe estava em Nazaré. Filipe era amigo de Natanael. Quando Filipe foi alcançado pela graça de Jesus e se tornou um discípulo de Jesus, o que ele faz? Ele resolve ir até a cidade do seu amigo próximo, Natanael, que estava em Caná da Galileia. Quando Filipe chega em Caná da Galileia, ele vai ao encontro de Natanael. Não sabemos se Jesus estava atrás ou se Jesus estava em algum outro compromisso. Tudo que sabemos é que Natanael ouviu a voz de Filipe. E Filipe disse a Natanael: Natanael, encontramos aquele de quem a lei nos anunciou, de quem Moisés escreveu na lei. Também aquele de quem foi profetizado pelos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, eu acredito que nessa amizade que eles tinham, era uma amizade espiritual. Era uma amizade de comunhão com Deus, porque ambos estavam esperando a vinda do Messias. Ambos conheciam a lei de Moisés. Ambos conheciam os profetas que profetizaram a respeito da vinda do Messias. É por isso, queridos irmãos, que o cristão, ele tem que ter cuidado nas suas amizades. Nem todo ser humano pode ser seu amigo chegado. Nem todo ser humano pode ser seu amigo íntimo. Nem todo ser humano pode entrar dentro da sua casa. Você deve priorizar amizades que te levam para mais perto de Deus. É por isso que o salmista Davi escreveu nos Salmos 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Querido irmão, você não pode ter amizade, vínculo afetivo íntimo com pessoas que não temem a Deus. Você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Você tem que cuidar com as suas amizades. Nem todo conhecido pode ser o seu amigo. Você tem que ter amizade que te leva para mais perto de Deus. Pessoas que vão falar bem das pessoas, pessoas que vão, te levar para mais próximo do Senhor. Esteja perto de pessoas que te levem para mais perto de Deus. Essa era uma amizade selada pelo Espírito Santo, porque Filipe e Natanael buscavam na lei de Moisés buscavam conhecer e saber sobre a vinda do Messias. Eles estudavam Jeremias, Isaías, Zacarias, Amós e tudo mais, procurando nesses profetas as profecias que tratavam a respeito da vinda do Messias. Quando Filipe falou a Natanael: Natanael, encontramos o Messias? Aí Natanael olhou para Filipe e disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe olha para Natanael e diz assim: vem e veja. Olha só o que diz o versículo de número 47. Nós iremos ler o 47
e depois iremos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Diz assim, ó: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Veja só, foi Natanael que viu Jesus ou foi Jesus que viu Natanael? Foi quem? Foi Jesus. Por que foi Jesus que viu Natanael? Porque Natanael não poderia vir a Jesus se Jesus não fosse ao seu encontro. Isso chama-se eleição. É Deus quem escolhe. É Deus quem separa. O ser humano por si mesmo, ele não pode ir a Deus, porque o ser humano é pecador. E as motivações do seu coração são totalmente inclinadas, contrárias à palavra de Deus. O coração do ser humano é inclinado ao pecado. Veja o que diz Romanos, por favor, sem deixar de perder o raciocínio no Evangelho de João. Mas veja o que diz Romanos, capítulo 8, e versículo de número 30. Diz assim, ó, aliás, vamos ler a partir do versículo de número 29. Diz assim, ó, versículo 29, capítulo 8 do livro de Romanos. Diz assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os escolheu, ou também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que Paulo está dizendo é que a obra da salvação é uma obra de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem justifica e é Deus quem glorifica. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, que nós fomos predestinados por Deus antes da fundação do mundo, ou nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto para o perdão dos nossos pecados. Deus nos conhece e nos separou para a salvação antes da fundação do mundo. No caso de Natanael, nós vemos claramente que a obra de salvação, ela é de Deus. Porque quando Filipe falou para Natanael: Natanael, eu achei o Messias, a resposta de Natanael não foi favorável, foi contrária. O coração humano pecador de Natanael não estava inclinado a se voltar para Jesus, a se voltar para o Salvador. Mas a Bíblia diz no versículo 47 que Jesus viu Natanael. Então não foi Natanael quem foi ao encontro de Jesus, foi Jesus quem foi ao encontro de Natanael. Foi Jesus. Jesus, então, ao ir ao encontro de Natanael, Jesus diz assim, ó: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há corrupção. Israel, naquela época, estava dominada pela corrupção. Os judeus, principalmente os líderes religiosos, estavam até o tutano na corrupção, a ponto de permitirem o rei Herodes, que era um rei blasfemo, construir um templo em Jerusalém. Fizeram aliança com o governo de Roma. Era um povo que estava entregue à corrupção. E Jesus, quando olha para Natanael, ele diz assim, ó: você, Natanael, judeu, você não é corrupto como estes que são corruptos. Você está no meio de gente que não presta, mas você presta. Você está no meio de gente que não tem valor, mas você tem valor. Você está no meio de pessoas que brincam com as coisas de Deus, mas você não brinca com as coisas de Deus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que nós temos que ser como Natanael. Nós não estaremos cercados por pessoas santas,
santas, mas nós temos que ser santos. Não estaremos cercadas por pessoas de boa índole, de bom caráter, de bom testemunho, mas nós, como luz em um mundo em trevas, precisamos ser o bom testemunho, ou como diz o apóstolo no livro de Romanos, precisamos ser o bom perfume de Cristo. E se você assim crê, diga glória a Deus. Então, Jesus falou para ele: tu não tem corrupção, Natanael, tu é um homem verdadeiro, verdadeiro na sua crença, verdadeiro na sua comunhão com Deus, verdadeiro no seu modo de viver, verdadeiro naquilo que você pratica, em você não há corrupção. Aí Natanael olhou para Jesus e falou assim: da onde você me conhece? De onde você me conhece? O que Paulo disse em Romanos, capítulo 8, versículo 29? Porquanto aos que de antemão conheceu. Natanael pensou que Jesus o conhecia do tempo segundo a ordem natural, do tempo estabelecido, o tempo e o espaço. Em algum lugar, em algum dia, em algum horário, Jesus conheceu Natanael. Mas não, olha o que está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu. Ou seja, Natanael já era conhecido por Jesus antes da fundação do mundo. Ele olha para Jesus e fala: de onde você me conhece? Natanael se referiu ao espaço e ao tempo. Num sábado chuvoso, eu ouvi falar de Natanael às 4 horas da tarde. Não, Natanael, não. Eu te conheci antes da fundação do mundo, porque está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu, também os escolheu, ou também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Veja que Natanael, ele era conhecido antes da fundação do mundo por Jesus. Jesus o escolheu para a salvação. Nesse capítulo 1 e versículo de número 48, foi só o momento que Jesus chamou Natanael, porque Paulo falou: predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então vamos lá. Primeiro, Natanael foi escolhido. Agora, quando Jesus fala para ele assim, ó: você é um varão e em você não há corrupção, ele pergunta para Natanael pergunta para Jesus: de onde me conheces? Aí Jesus lhe responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Agora Natanael é chamado. Quando Natanael diz assim, ó: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Natanael é justificado. Pastor, explica numa linguagem mais simples. A salvação vem do Senhor. Está escrito no livro do profeta Jonas. Eu não posso salvar a mim mesmo. Você não pode salvar a você mesmo. Eu não poderia me voltar para Deus. Foi Deus quem se voltou para mim. Eu não poderia ir a Jesus. Foi o Pai que inclinou o meu coração a Jesus em uma sexta-feira à noite. Foi Ele que inclinou através de uma situação. Eu fui a Ele. Quando eu fui a Ele, eu fui chamado por Ele. Quando eu fui chamado por Ele, e como Natanael falou, veja só: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Nesse momento, Natanael estava dizendo: tu és o meu Salvador. Naquele momento, digamos que esse terno é a justiça de Jesus, a roupa de Jesus. Natanael estava sem ela. No momento que Natanael falou assim, ó: tu és o Filho de Deus, a justiça que não lhe era própria, que não vinha dele mesmo, foi colocada nele. A justiça de Jesus. Então naquele momento, ele é justificado. Os pecados de Natanael são perdoados por completo ao olhar do Pai.
Quando o pai olha para Natanael, ele não vê mais os seus pecados, ele vê a roupa de Jesus, ou a justiça de Jesus. Aí o apóstolo Paulo disse que aos que justificou, também glorificou. Mas Natanael, ele olha para Jesus e ele fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe respondeu, Jesus lhe responde, veja só: porque te disse que te vi debaixo de uma figueira, tu crês? Jesus olha para Natanael e fala assim: ô Natanael, só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você crê que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador? Só porque eu te vi? Só porque eu te vi, ô Natanael? Aí Jesus falou assim, ó: pois maiores coisas do que estas verás. E Deus é tão maravilhoso, que no capítulo, no capítulo seguinte, Natanael já fica espantado, porque foi no capítulo 2 do livro de João que Jesus transforma água em vinho, se tornando o melhor vinho, e o vinho que tinha mais qualidade. Eu estava em um local um dia desses, e o rapaz sabia que eu era pastor. Ele falou assim: você bebe, pastor? Eu falei: não bebo não. É pecado beber? Eu falei: depende da ótica. Aí ele falou assim para mim: pois é, Jesus transformou água em vinho. Eu enchi o meu peito, meus olhos brilharam, e eu falei: e eu vou te dizer uma coisa, foi o melhor vinho, o vinho da melhor qualidade. Olha, se tinha um vinho bom, era o vinho que Jesus transformou. Aí ele falou assim: tá, mas tu não bebe? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Se eu beber eu vou passar vergonha, eu já vou estar pecando contra Deus, então eu não faço isso. Então veja que Natanael, ele olhou para Jesus e ficou admirado por Jesus ter falado que tinha visto ele debaixo da figueira. Agora, um capítulo à frente, Jesus faz o seu primeiro milagre de forma extraordinária, transformando a água em vinho. Natanael, ele foi visto por Jesus debaixo da figueira. Isso aqui é um mistério. Alguns já tentaram dizer o que era. Alguns disseram que Natanael foi escondido no tempo em que o rei Herodes mandou matar as crianças por causa de Jesus. Os magos vieram até o rei Herodes e disseram que foram até Israel para ver o Messias, o rei dos judeus. O rei Herodes ficou enfurecido, pediu para os magos irem até o Messias e depois voltarem para dizer a ele quem era o Messias, com a intenção de adorá-lo. Só que era mentira. Herodes não queria adorá-lo, Herodes queria matá-lo. Então os magos foram divinamente avisados e eles fugiram. Herodes, quando viu que foi enganado, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Então, alguns dizem que Natanael, ele foi escondido debaixo da figueira no tempo que o rei Herodes estava mandando matar as crianças do sexo masculino. Isso nós não sabemos, mas pelo que Jesus falou, foi algo grandioso. Jesus olhou para ele e falou: antes de Filipe te chamar, eu já te vi debaixo da figueira. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus vê em nós o que ninguém vê. Jesus conhece o que ninguém conhece. Jesus sabe o que ninguém sabe. Tem coisas que estão no seu coração e é só você e Deus. Talvez você chegou aqui hoje com alguma situação no íntimo da sua alma que é só você e Deus, e você está preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado com a segunda-feira. Você está preocupado em como resolver aquela situação. Mas eu vim aqui hoje para lhe dizer, de acordo com a palavra de Deus, que Jesus te viu debaixo da figueira, ou Jesus conhece o íntimo do seu coração, e se você crê, dê um glória para Deus. Aí Jesus, ele exclama, Natanael ao exclamar, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, Jesus acrescentou dizendo: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. A Bíblia, ela traz poucas informações a respeito de Natanael.
Sabemos apenas que ele era de Caná da Galileia. Sabemos que o seu sobrenome era Bartolomeu ou Bartomai. Sabemos que ele era amigo íntimo de Filipe. Sabemos que ele tinha algum segredo que envolvia estar debaixo de uma figueira. Sabemos que no Evangelho de João, ainda no capítulo de número 20, 21, versículo 2, quando Pedro foi pescar, Natanael foi com ele. Então, o que podemos conjecturar ou pensar é que Natanael era também um pescador. Mas podemos ver que Natanael era um homem de muita fé. Natanael era um homem muito comprometido com as coisas de Deus. Eu me lembro de um dia, essa semana eu estava lembrando disso, eu jogava futebol e um dia eu fui jogar contra a base do Avaí e eu treinava muito, incessantemente. Então, quando você pratica algo com insistência, aquele algo se torna comum para você. E eu estava no jogo e eu nunca tive uma estatura muito alta. E o rapaz, eles estavam se preparando para ser profissionais. E o rapaz, ele deu um chute, mas tão incrível, que o gol foi dado como certo. E eu treinava demais. Era algo que eu praticava insistentemente. Eu dei apenas alguns passos, porque quando você está jogando, a sua coordenação motora conta muito. E eu dei apenas alguns passos e eu defendi a bola. E quando eu saí, na verdade eu nem tinha me tocado, porque para mim foi tão normal, de tanto que eu praticava. Mas para quem estava de fora vendo, foi extraordinário. O treinador do Avaí e todos os jogadores me parabenizaram. E na verdade eu não sabia nem o porquê que eu estava sendo parabenizado. Mas é porque quando nós fazemos algo com insistência, nós nos tornamos excelentes naquilo. Natanael, ele lia, ou ele tinha comunhão incessante com Deus. Ele tinha comunhão diária com o Senhor. E podemos pegar isso de Natanael. Natanael era conhecedor da lei de Deus. Queridos irmãos, eu quero, para encerrar essa pregação, com base na vida desse grande apóstolo chamado Natanael, eu quero te chamar para uma comunhão mais profunda com Deus. Tenha mais comunhão com Deus através da oração, através da meditação da palavra de Deus. Teve um pregador chamado John Wesley, e John Wesley falou assim: Deus, dai-me 100 homens santos e eu virarei o mundo de cabeça para baixo. Como é que eu faço para ser santo? Através do conhecimento da palavra de Deus, através da oração. Sabemos que Natanael foi apóstolo de Jesus. Sabemos que ele não esteve nos grandes acontecimentos, e o que sabemos a respeito do final da sua vida é que Natanael, ele foi morto na Armênia, um país, se não me engano, no leste europeu. E a morte de Natanael, ela foi retratada pelo famoso pintor Michelangelo. Quem já ouviu falar dele? Michelangelo, muito famoso. Se eu não me engano, lá no Vaticano tem a Basílica Sistina, e em cima tem algumas pinturas, e tem a famosa pintura de São Bartolomeu, ou de Natanael. E São Bartolomeu, naquela pintura, ele aparece ao lado de Jesus, e aquela pintura retrata a sua morte. O couro de Natanael, a pele de Natanael foi arrancada do seu corpo. E Michelangelo, ele descreve essa tortura em forma da sua famosa pintura O Juízo Final. Então esse servo de Deus, que amava a Deus, que amava a palavra de Deus, que era um homem zeloso, que era um homem de caráter, que era um homem que levava as coisas de Deus a sério, ele foi à Índia, ele foi a muitos países no continente asiático levar a palavra de Deus, e por fim ele foi morto na Armênia por causa do evangelho de Jesus Cristo. Hoje, queridos irmãos, as pessoas, dá uma chuvinha, a pessoa não vem na igreja. Antigamente as pessoas perdiam a cabeça, perdiam a pele, eram crucificados de cabeça para baixo, mas estavam ali firme com Jesus, fiel a Jesus. Por isso que a Bíblia diz: a quem muito se dá, muito será cobrado. E que Deus
tenha misericórdia de nós. Fique de pé, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Quem entendeu e aprendeu um pouco sobre a vida de São Bartolomeu ou de Natanael, levante as mãos para cima. Semana que vem nós iremos pregar sobre a vida do 7º apóstolo e já vamos nos encaminhar para o final, amém? Quando eu terminar essa série de pregações sobre os apóstolos, eu vou pregar nos domingos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Cada domingo uma igreja. Depois das 7 igrejas, nós iremos pregar todo o livro de Romanos para a glória de Deus. Então até o final do ano tem pregação para a gente pregar. Levante as mãos aos céus. Vamos cantar um louvor, Rodrigo? Vamos cantar um? Porque ele vive, pode ser? Levante as suas mãos aos céus. Quem crê que Jesus vive, levante as mãos. Jesus que escolheu Natanael, e Natanael deu a vida por amor ao evangelho. Queridos irmãos, dê a sua vida por amor a Deus, por amor ao evangelho de Cristo, por amor à obra do Senhor. Levante as suas mãos aos céus agora, para nós encerrarmos. Tem alguém em jejum aqui? Levante as mãos. Tem alguém em jejum? Quem está em jejum? Quem está? Então nós iremos entregar agora o nosso jejum a Deus, e eu gostaria que você, enquanto louvasse, orasse pela minha filha. Ficou 2 dias em casa, fiquei cuidando dela, amém? Teve uma noite que a gente ficou preocupado, pensou que ia ter que levar para o infantil, mas a gente começou a orar e graças a Deus não foi necessário, amém? E ela está melhorando para a glória do Senhor. Vamos adorar a Deus? Vamos lá, Rodrigão, manda a ficha. Eu sei que tá frio, mas vamos esquentar louvando ao Senhor. Vamos louvar? Para encerrar, levanta as mãos, feche os olhos, com muita fé, agradeça a Deus. Diga a Deus que essa semana seja uma bênção e que o Senhor seja glorificado. Adore a Deus. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei. Eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mais uma vez, Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou Seu Filho amado. seu Filho amado Aleluias. para morrer em meu lugar. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. A cruz morreu por meu pecado, Mas ressurgiu. mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Para nós encerrarmos, levanta as mãos bem alto e cante. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Cante. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus.